Abra sua Bíblia rapidamente comigo, você que está de casa também, em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Vamos ler alguns textos de forma bem breve. Mais uma vez, você que está nos visitando, você que está de casa, seja bem-vindo. Amém? A gente sabe, gente, como foi de forma intencional falada aqui, o Rodrigo falou um pouco aqui também, através da arte, da música, da dança, do teatro. De forma intencional, nós procuramos deixar uma mensagem, inspirados por Deus, deixar uma mensagem. Por quê? Eu não sei você, mas eu estou falando por mim, dando meu testemunho diante de vocês, para que de alguma forma eu possa abençoar a vida de vocês. Eu sinto que a cada ano que passa, as coisas estão mais corridas. E eu me sinto, as pessoas falam da síndrome do pensamento acelerado, né? A gente sente que cada dia mais está mais acelerado. A gente falava sobre tecnologia no ano passado, e falar sobre isso nesses dias é pior ainda, porque a gente está tão envolvido. A gente fala das nossas crianças, mas os adultos até mais do que as crianças. Por quê? Porque a gente usa o celular para tudo, né? A gente usa para trabalho, usa para falar as coisas da igreja, para falar com o marido. E a gente está muito envolvido, real, isso é real. E a gente precisa discernir os tempos que nós vivemos. Não dá mais tempo de pessoas adultas, e mesmo que aqui na plateia nós tenhamos jovens e adolescentes, não dá mais tempo para a gente colocar desculpas na correria, no trabalho, nisso, naquilo, não dá. Jesus está voltando. E eu e você precisamos ser encontrados preparados para a sua volta. Mas em meio à correria, principalmente no final do ano, né? E todo mundo comprando presente, agora final do ano deu dezembro, parece que aperta um sino, que dá um negócio na gente, a correria, sei, aquela coisa que a gente esqueceu o ano inteiro. E falando sobre Jesus, o presente de Deus. É óbvio que parece até infantil o que eu vou falar. Eu sei que eu estou numa plateia de pessoas adultas, jovens, adolescentes. Mas é óbvio que no diz respeito a presentes, a comida, a eventos, a luzes, eu sei disso. Diz respeito a um Jesus que foi enviado por um Deus tão gracioso, a mim e a você, e que muitas vezes, em meio às nossas correrias, a gente se esquece quem realmente Ele é para nós. Nós temos falado nos últimos meses sobre voltar ao primeiro amor, voltar às coisas simples, sabe, aquela simplicidade do evangelho, da pureza das pequenas coisas que faziam toda a diferença. E hoje parece que a gente precisa de uma motivação externa para querer sentir algo. Me faça sentir algo. Eu creio que nesses dias Deus está levantando a sua igreja. Eu creio que nesses dias Deus está levantando os seus filhos, nos despertando, nos acordando, para que possamos entender o real sentido de Jesus ter sido enviado, de Jesus ter morrido e ressuscitado por nós. Sabe aquela cruz que quando nós falávamos, a gente se derramava em choro? Não é no respeito somente ao choro, mas diz respeito a entender diariamente, não somente isso, e principalmente de ensinarmos aos nossos filhos o verdadeiro sentido. Principalmente você que está nos visitando, Deus está dando a você e a nós também uma oportunidade de pararmos um pouco e refletirmos: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? Não diz respeito ao que eu sinto externamente, diz respeito ao que Ele fez em mim, tem feito internamente, diariamente. Vou ler alguns textos que você já conhece. A gente podia até falar ele junto, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha. Então Deus deu o melhor presente. Em Isaías, o profeta, ele fala no capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Um menino foi dado, porque Deus amou o mundo, que Ele deu um grande presente a mim e a você. Lucas 2,11, nós vamos ler já Lucas. Ele diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Rei Salvador Cristo, Senhor.
Vamos ler juntos Lucas 2, do 4 ao 20, você que já abriu. Subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, da Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a cidade da família de Davi. Versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém e vejamos o que é isso que aconteceu, e que é que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que fora dito, e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores e glorificaram e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. A primeira coisa que eu consigo entender nesse texto, que eu não sei você, mas parece que quando a gente lê, parece que a gente está lendo para uma plateia, né, quase que infantil, uma história de um menino que nasceu, mas é algo, o acontecimento mais poderoso, a entrega, a doação mais poderosa do universo, que não deveria ser infantil, que deveria ser, de fato, o que nos motiva a viver diariamente. Mas quando eu leio esse texto, como nós lemos, eu vejo que, primeiramente, eu sei que é óbvio, mas nós precisamos voltar, como temos falado semana após semana nos últimos meses, voltar ao primeiro amor, voltar às práticas das primeiras obras, voltar às coisas simples que nos motivavam no início. E o que eu vejo nesse texto é que um Jesus, como um presente de Deus, foi um presente surpreendente, porque aqueles pastores receberam uma mensagem. Meu Deus, um anjo, eles viram seres celestiais, o exército celestial. E eles foram até o local. Quando eles chegaram, eles se surpreenderam com um menino, com um pai simples, com uma mãe simples, e um menino que era o presente, envolvido em panos. Eu não sei o que você faria se talvez fosse prometido algo para você e viesse embrulhado em panos. A gente sempre espera um embrulho, né? A gente sempre espera uma palavra mais poderosa. Mas eu aprendo uma coisa: não é o que eu espero, é o que eu preciso. Nesses dias Deus está nos amadurecendo como filhos e filhas, e nos entregando situações, processos, para que a gente possa viver. E isso vai trazer maturidade, vai nos dilatar no nosso homem interior. E no primeiro momento não é como eu espero, mas é como eu preciso. Não é como um filho mimado: poxa, não veio do jeito que eu queria. Não é sobre isso. É sobre que realmente Ele, como um pai responsável, sabe que eu preciso. Eu quero profetizar nesses dias que os processos que Deus está permitindo você, sua casa viverem, muitas vezes não é como nós esperamos, mas é como nós precisamos, porque Deus é um pai responsável e Ele sabe o que fazer para nos amadurecer, para nos esticar. Então Jesus é um presente, veio para aqueles pastores como um presente surpreendente, envolvidos em panos. Mas o interessante é que a Bíblia fala, como nós lemos,
que aqueles homens, eles quando receberam o chamado de Deus, eles tiveram acesso a uma realidade espiritual. Anjos de Deus, seres celestiais. Eu declaro que nesses dias, pelo simples fato de eu e você nos abrirmos e falarmos para o nosso Pai: Pai, eu quero sim me abrir para os processos que você está me permitindo viver, que muitas vezes não é como eu espero, mas é como eu preciso. Um portal celestial será aberto para mim, para você nesses dias. E de forma simples, aqueles pastores estavam com seus rebanhos, não esperando aquilo, mas chegou algo novo para eles. Eu declaro que chega algo novo de Deus para a sua casa. Você que está nos visitando, recebe essa palavra. É chegado um tempo novo de Deus sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Jesus, Ele é o presente surpreendente de Deus. Versículo 8, leia aí comigo rapidamente. Como nós lemos, e havia pastores naquela época que estavam no campo e guardavam durante todas as vigílias da noite. E o anjo do Senhor apareceu, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que eles se encheram de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não temas, não tenham medo, porque eu vos trago boas novas com grande alegria. E será para todo o povo, não será somente para vocês, será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, Cristo, que é o Senhor. E Ele vem de forma surpreendente, não como a gente espera, mas como a gente precisa. E Ele vem também, Jesus, como algo que a gente não merece. Eu olho para mim, você faz a sua reflexão olhando para você, talvez olhando para o ano que passou, que já está acabando. Quem somos nós para merecermos tão grande dádiva do Senhor? Diariamente há um portal aberto nos céus, há um caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, que nos chama de filhos, que nos chama de filhas, que nos dá acesso à sua presença, mesmo eu e você não merecendo. Aqueles pastores eram uma classe naquela época que era desprezada, que era menosprezada, porque a sua função era como inferior. Gente, mas primeiramente Deus fala com eles. Uma classe que não obedecia exatamente às leis de Moisés, que não era tão estudada, nem estudada era. Mas Deus aparece a ele. Isso me mostra o grande amor de Deus. E o anjo fala: isso não é só para você, é para todo um povo. Eu quero declarar que nesses dias o amor, o favor de Deus está chegando a mim e a você. Eu quero declarar sobre a sua vida, você que esteve durante todo esse ano pensando em desistir do casamento, pensando em desistir da sua própria vida. Eu quero declarar que há favor de Deus sobre a sua casa. Há o amor, a graça. O que é graça? É um favor imerecido. Eu recebo, mas eu não mereço. Aqueles pastores, uma classe totalmente que poderiam vir para os fariseus, mas veio para os pastores simples. Deus está levantando pessoas simples. Isso não quer dizer uma condição financeira, quer dizer algo interior, a simplicidade do nosso coração. O favor de Deus está alcançando nesses dias homens e mulheres de coração simples. Faz sentido isso aqui para alguém? É dessa forma que um Deus tão gracioso alcança pessoas como eu e você. Um presente inesperado, um presente que não veio como eu esperava, mas veio como eu precisava. Um presente que veio de forma imerecida. Mas eu quero te dizer, levanta a tua cabeça nesses dias. Você não tem que ficar num lugar: eu não mereço tanto amor. Não, de fato, ninguém merece. Quem é digno? Só há um achado digno, e o seu nome é Jesus. Mas eu quero te dizer, olhando para trás em 2023, mas apontando para 2024, levanta a tua cabeça, sacode a poeira, porque a promessa de Deus sobre a tua casa, a palavra de Deus sobre a sua vida está viva. Não fique num lugar de coitadismo, de que eu não mereço. Ninguém merece, mas o amor de Deus nos alcança.
Todos os dias existe um intercessor da parte de Deus que foi enviado, e Ele é o Santo Espírito, e Ele está dizendo ali do lado da sua cama, antes mesmo de você acordar, dizendo: Pai, perdoa, perdoa, porque ele não sabe, porque ela não sabe o que faz. Há um Deus de amor. Eu quero declarar amor de Deus sobre a tua casa. Levante suas mãos um pouco, feche os seus olhos no seu lugar. Você que está na sua casa, receba do amor, receba da graça de Deus, receba do shalom, da paz de Deus sobre a tua casa, em nome de Jesus. Não deixe que a correria, que as urgências do final do ano, da vida, nos roube do verdadeiro sentido. Receba amor de Deus sobre a tua vida. Feche os seus olhos e faça um exercício nesses minutos de meditar, de que realmente quem nós somos, quem você é. Muitas vezes nós nos portamos como filhos mimados, mas um Deus paciente, de amor, diariamente, através do seu Espírito, tem intercedido por nós. Você pode fechar os seus olhos e se lembrar de 2023, de todos os livramentos que Deus deu a você, livramentos que nós nem vimos. Você nem viu aquele ônibus, aquela bala perdida, aquele assaltante, você nem viu. Quem somos nós para acharmos que somos os mais protetores dos nossos filhos? É só a graça e o favor de Deus guardando os nossos filhos. Quem somos nós para que possamos dizer: eu cuido muito da minha saúde, que não vai me sobrevir nada? É só a graça de Deus cuidando do nosso corpo, da nossa saúde. Quem somos nós para dizermos: eu sou aquele que traz suprimento para minha casa? Nós servimos a um Jeová Jireh, a um Deus que é provedor, a um Deus que não falha, que nunca falhou. Quem somos nós? Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua graça, pelo teu amor que nós não merecemos, Senhor. Ele é um presente surpreendente, é um presente imerecido. E Jesus também é um presente que precisa ser compartilhado. Um texto que tem Jesus já tem queimado no meu coração há pelo menos um mês. E olhando para 2024, para a igreja aqui no Campinho, para a igreja do Recreio, há algo que queima nos nossos corações. E temos falado em voltar à essência, em voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Lembra, talvez você que está chegando agora não, mas lembra daqueles dias que nós queríamos andar nas ruas da cidade falando de Jesus. Talvez você diga: pastor, eu faço isso todos os dias. Muito bem. Mas eu me lembro de dias em que eu ia para o meu trabalho, às vezes virada de conferência, mas no outro dia a gente chega a acordar cedo, cansado da conferência, queimando por Deus a noite inteira ali. Eu ia no ônibus lotado, que não tinha ar-condicionado na época, dizendo: Senhor, vem o teu reino aqui nesse ônibus, Senhor, que essas pessoas te conheçam. E meus irmãos, não diz respeito a um choro, diz respeito a realmente uma responsabilidade, que não tem a ver se eu estou chorando ou sentindo, de respeito a um chamado que me consome, que é maior do que as minhas próprias vontades. Jesus é um presente que precisa ser compartilhado. Aqui no texto, lê comigo rapidamente, no versículo 16, Lucas 2, 16 ao 20. E foram, pois, a toda pressa, e acharam Maria e José e um menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino fora dito. E todos os que ouviram se admiraram do que os pastores, simples pastores, lhe diziam. E Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as e conservando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E esses pastores, eles não guardaram, pessoas simples. Talvez eles receberam no primeiro momento, não sei, talvez se fosse você, se fosse eu, iria receber. Imagina, gente, anjos. Eles se encheram de temor.
atmosfera angelical ali real, palpável diante deles, e eles, uma classe menosprezada, diminuída, esquecida. Talvez eles poderiam pensar: eu vou falar para alguém? Mas como nós lemos, a Bíblia diz que eles se encheram de temor, se encheram de ousadia e saíram correndo para anunciar o que eles haviam ouvido e o que eles haviam visto. E eles não pararam para pensar: eles vão acreditar ou não em mim? Não diz respeito se as pessoas vão acreditar ou não, diz respeito com uma consciência que eu tenho. Eu sei. A fé ela não se move por algo externo, ela é uma convicção eterna e interna de algo que Deus já estabeleceu na eternidade e internamente está sendo moldada dentro de mim. Então eles não pararam para discutir se eles iam saber falar, se eles iam, se as pessoas iam entender ou não. Eles simplesmente foram. E o texto que tem queimado no meu coração é Mateus 18, que fala: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina a eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E fique tranquilo, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nesses dias, Deus está nos fazendo voltar à simplicidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Deus está nos fazendo voltar à simplicidade de ter compaixão por aquele seu amigo de trabalho, que talvez tanto te perseguiu o ano inteiro, né? Por pessoas, amigos, parentes, e fazer Deus, mas isso não vem de nós, isso só vem do Senhor. Eu entendo que Jesus é um presente que precisa ser compartilhado nesses dias. E eu creio que eu estou diante de homens e mulheres, de filhos e filhas que estão voltando para esse lugar. Nós vamos ensinar os nossos adolescentes a evangelizar. E muitas vezes nós, como pais, vamos voltar à prática de evangelizar sem palavras. Quantos recebem essa palavra? É um presente que precisa ser compartilhado. E por fim, eu entendo que mesmo que pareça óbvio, que Jesus é um presente que vem na hora certa. Por quê? Muitas vezes a gente, nessa correria desses dias, como eu falei antes, a gente fica sempre atrasado, né? Meu Deus, carioca então, quem está sempre atrasado? A gente está sempre querendo, está sempre atrás. Mas eu quero dizer que Jesus, na sua vida, na sua família, por mais que você olhe para a sua circunstância, para a sua vida, e ache que as promessas que estão sobre você, elas não vão se cumprir, eu quero dizer que Ele não está atrasado. Porque antes daquela manjedoura simples, antes daquela manjedoura que os pastores encontraram, de forma surpreendente, daqueles tecidos, né? Antes daquilo tudo, sabe de uma coisa? Havia um jardim lá no Éden. E havia um Deus Pai de amor, que já havia entregado o seu único filho. A Bíblia fala em Apocalipse 13:8, que existe um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Existe um cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, antes daquela manjedoura, antes de tudo isso. Deus Pai já havia preparado o seu filho para ser entregue como oferta em amor, como presente em amor por mim e por você. Você pode ficar de pé um pouco no seu lugar. Eu quero declarar que nesses dias, todas as promessas que Deus tem sobre a sua vida, sobre a tua casa, serão reacendidas. E você vai entender que não, Ele não está atrasado. Ele tem a hora certa. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Ele tem a hora certa. Ele tem a hora certa. O cordeiro já havia sido morto, já havia sido entregue como dádiva, como presente de Deus, antes da fundação do mundo, antes da manjedoura, antes de Maria, antes de José. Já havia sido preparada uma oferta de Deus Pai. Que nesses dias nós possamos voltar para o verdadeiro sentido. Um presente surpreendente, que não é como eu espero, mas é como eu preciso. Um presente inesperado, um presente que precisa ser compartilhado. Precisamos voltar a essas práticas de compartilhar Jesus. E um presente que vem na hora certa. Você pode fechar os seus olhos um pouco no seu lugar. Vocês que estão aí atrás, você que está na sua casa, fecha um pouco os seus olhos.
E começa a trazer à sua memória tudo o que Jesus é para você. Mas sabe, faça isso de forma simples. Não faça isso pensando em algo que você espera de forma material. Eu sei que precisamos de coisas materiais, eu sei. Como igreja nós temos desafios e precisamos de instalações e tudo isso você na sua casa precisa. Mas nesses dias há algo muito maior que tudo isso, e que Deus está fazendo reacender na simplicidade da mesa. Talvez você acordando de manhã, eu declaro e profetizo que Deus vai nos surpreender nesses dias, num simples café da manhã com os seus filhos, num simples buscar da escola. Deus vai nos surpreender com a sua presença. Se você recebe isso, se expressa no seu lugar, levante suas mãos e libere palavras de gratidão a Ele. Senhor, muito obrigada por quem você é realmente. Me perdoa por eu me esquecer, mas eu estou aqui, Senhor. Eu não quero entrar mais um ano acelerada com as coisas dessa vida. Eu quero entrar nesse ano, Senhor, um pouco mais. Se tiver que frear, eu vou frear. Mas eu quero entrar mais consciente de quem realmente você é.